gente voltou de Boston, eu já perdi as contas de quantas vezes eu me peguei fazendo propaganda da cidade. Boston é um destino excepcional, uma cidade tranquila, segura, repleta de atrações legais, de áreas verdes, de programação cultural, daqueles lugares que fica fácil de montar o roteiro, sabe? A única parte um pouquinho mais complicada para o viajante que decidiu organizar essa viagem por conta própria pode ser a definição da hospedagem. E é justamente esse o nosso papo de hoje. Numa cidade grande, com tantas opções, pode ser um pouco difícil de escolher onde a gente vai ficar. E em Boston, onde os preços de hospedagem costumam ser um pouco mais salgados, essa dúvida bate ainda mais forte. Será que dá para encontrar um bom custo-benefício por lá? Quais são os melhores bairros para se hospedar? Qual é a região mais sossegada? Qual é o bairro do burburinho, aquele que a gente sai do hotel e já está no meio da muvuca? Bora conversar sobre isso? E no final do vídeo, eu trago também algumas dicas espertas para você ter atenção aí na hora de reservar o seu hotel, que podem te fazer evitar dor de cabeça e despesas à toa. Eu sou Marina Heimer e esse é o canal do Imagina uma Viagem. Bom, para começar esse vídeo, a primeira coisa que a gente precisa entender é que Boston é uma cidade grande, dividida em vários bairros, mas que a área de interesse turístico, ou seja, a área onde está ali concentrada a maior parte dos pontos de interesse, das atrações da cidade, ela é reduzida à região mais central de Boston, mais precisamente ali nos bairros de Back Bay, Beacon Hill, Downtown e North End. Então, num primeiro momento, é nesses bairros que a gente vai focar. Ficar em um desses bairros é a melhor opção para quem quer estar bem localizado, perto de tudo, para quem quer explorar a cidade a pé sem necessidade de carro ou de transporte público. Mais para frente a gente também vai falar rapidamente de outras localizações menos centrais e mais acessíveis, mas agora vamos dar uma olhada mais atenta em cada um desses 4 bairros, as suas características, prós e contras. E aqui na descrição do vídeo você também vai encontrar uma lista de hotéis com bom custo-benefício em cada um desses bairros, incluindo o hotel que a gente ficou na nossa viagem. Então, começando por Back Bay. Back Bay é o bairro mais badalado de Boston. É assim um verdadeiro paraíso para quem quer ficar no meio do burburinho. É uma área muito movimentada, excelente para bater perna, com muito comércio. Fica em Back Bay, por exemplo, a Newbury Street, que é considerada a rua mais chique da cidade, com as lojas das marcas mais renomadas. Mas fica ali também o Prudential Center, que é um complexo com dezenas de lojas e restaurantes, além do View Boston, que é o observatório da cidade, que é uma das principais atrações turísticas de lá. É um bairro que, na minha opinião, reúne todas as qualidades que eu procuro num lugar para me hospedar. É charmoso, transado, eu sei que vai ter tudo por perto do hotel. A partir dali eu consigo tranquilamente explorar a cidade caminhando. O único ponto negativo de Back Bay para mim, e um ponto negativo importante, é o custo, que pode ser um impeditivo para quem busca opções mais econômicas. O bairro tem vários hotéis, mas a maior parte deles tem diárias com custo elevado, mais alto que a média da cidade. Além disso, eu sei que o que para mim é uma super vantagem, que é a questão do movimento, pode ser também um ponto negativo para outras pessoas que buscam uma região mais tranquila e sossegada. Para essas pessoas, realmente ficar em Back Bay não é uma pedida muito bacana. E nesses casos, uma opção mais interessante poderia ser Beacon Hill. Em contraste com toda essa vibração de Back Bay, o bairro de Beacon Hill parece mais ali um refúgio histórico no coração de Boston. É um lugar mais tranquilo, residencial, com ruas de pedras, bem sossegadas, arborizadas, casas lindas assim de tijolinho. É um bairro super bonito e agradável. Fica lá a Massachusetts State House e o pub Cheers, que ficou famoso por conta aí da série americana Cheers, que passou na TV lá nas décadas de 80 e 90. E também ficam em Beacon Hill os parques Boston Common e Boston Public Garden. Ambos são áreas verdes maravilhosas e pontos turísticos praticamente indispensáveis no roteiro do viajante que quer uma experiência completa por Boston. E falando sobre experiência completa, se você está aí planejando uma viagem pela costa leste dos Estados Unidos e ainda tem dúvidas sobre como montar esse roteiro, o vídeo com o descritivo completo da nossa viagem pode ser um bom ponto de partida para você. A nossa viagem passou por Boston, Niagara Falls, Chicago, Pittsburgh e Nova York em aproximadamente 20 dias. E lá você vai ver toda a estrutura desse roteiro em detalhes. O link vai ficar na descrição.
Bom, como pontos negativos de Beacon Hill, estão aí o número limitado de hotéis e os preços, que embora não sejam tão elevados quanto os de Back Bay, ainda podem ser mais altos do que em outras áreas da cidade. O bairro também é menos comercial, o que significa que você pode precisar caminhar um pouco mais para encontrar serviços básicos como mercados e farmácias. E além disso, é uma área com mais ladeiras e desníveis, o que pode ser aí um desafio para pessoas com problemas de mobilidade. A gente já vai continuar o nosso papo, mas antes, se você está curtindo esse vídeo, já deixa o seu like, porque ele é muito importante para o canal. Chegou por aqui agora e ainda não conhece o canal do Imagina na Viagem? Toda semana a gente tem vídeos novos sobre viagens, com dicas, roteiros e inspirações de destinos. Então aproveita para se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos. E se você já é um Imaginer ou uma Imaginer de carteirinha, quando você for viajar usando as dicas aqui do canal, não deixe de marcar o nosso perfil nas suas redes sociais. Eu vou amar saber por onde você anda e acompanhar a sua viagem por lá. E por último, você é fundamental para o crescimento do nosso canal. Então, lembrou de alguém que também ama viajar? Compartilha o Imagina na Viagem com essa pessoa. Então chama todo mundo, bora viajar juntos, porque se a gente descobre lugares incríveis por aqui, imagina na viagem. O terceiro bairro que você pode considerar para a sua viagem é o bairro de North End. Ele também é conhecido como a Little Italy, a pequena Itália de Boston. É uma das áreas mais antigas da cidade, com muitos prédios históricos, como a Casa de Paul Revere e a Old North Church, ambos parte da Freedom Trail. E como você já deve imaginar, é um bairro cheio de restaurantes italianos e também lar da disputada Mike's Pastry, uma confeitaria que vende os canoles mais famosos de Boston. Ainda agora eu falei de Freedom Trail, falei da Casa do Paul Revere, antes eu já tinha falado de View Boston, Boston Common. Todos esses são pontos turísticos sobre os quais eu já contei com mais atenção num outro vídeo aqui do canal, onde eu detalho o nosso roteiro pela cidade e destaco todas as principais atrações que você pode incluir na sua programação. O link para esse vídeo e para outros que também falam sobre Boston e região e que podem te ajudar aí no planejamento da sua viagem vão ficar listados na descrição bem aqui embaixo. Voltando a falar sobre North End, essa é uma região de atmosfera autêntica, com mais movimento, mas com uma pegada menos sofisticada do que Back Bay. Como pontos negativos, North End não tem assim muitas opções de hotéis, então pode ser difícil de encontrar aí uma opção que seja exatamente o seu número por lá. Além disso, essa é uma região bem movimentada, com muitos bares, muitos restaurantes, então algumas áreas podem ser mais barulhentas durante a noite. E o último dentre os 4 bairros mais centrais é justamente Downtown, o centro de Boston. Downtown foi a nossa opção, a localização que a gente escolheu para nossa hospedagem, e fazendo aí uma avaliação geral, eu realmente gostei bastante dessa escolha. É importante a gente destacar que Downtown Boston é um bairro que abrange algumas sub-regiões, Então a gente tem assim uma parte do centro onde ficam os prédios governamentais, tem uma outra parte onde está mais concentrado o centro financeiro, tem a área dos teatros e cada uma aí dessas sub-regiões pode ter as suas especificidades. Eu, por exemplo, eu não fiquei muito fã ali da região dos teatros. Eu achei que era uma região um pouco mais bagunçada, menos limpa. Em compensação, a área onde a gente ficou, ali entre o Aquário da Nova Inglaterra e o Queen's Market, eu achei excelente. Bastante segura, tranquila e, ao mesmo tempo, a 2 minutos andando de todo o burburinho do popular Marketplace, que é uma espécie de shopping a céu aberto, com lojas, restaurantes, bares, apresentações artísticas, enfim, foi muito legal. Como ponto negativo do centro de Boston, eu destacaria apenas 2 coisas. A primeira é o fato de que em algumas regiões do centro você pode ver ali um movimento menor durante a noite. Vale dizer que apesar desse pouco movimento, a gente fez assim algumas caminhadas noturnas por essas áreas e não teve nenhum problema com segurança. Mas para quem gosta de sair e já ver gente, se for ficar no centro, o ideal mesmo é focar a busca por perto do Marketplace, que é mais movimentado. E segundo, por se tratar do centro da cidade, essa é naturalmente uma área de trânsito mais agitado e mais barulho ali ao longo do dia. Então, a depender do hotel que você fica e do quarto, esse pode ser um problema. Como eu já contei aqui em outros vídeos, a gente ficou num hotel chamado Harborside Inn e dentro das minhas expectativas ele atendeu bem. O quarto era confortável, a gente não teve problema com barulho porque a nossa janela não dava para a rua e sim para o átrio do hotel. O hotel não tinha lá uma super infraestrutura, mas foi o suficiente. A localização, como eu já adiantei, foi um ponto alto e o preço, levando em conta a média da cidade, foi bom. Ou seja, o custo-benefício para a gente foi excelente.
Se você quiser saber exatamente quanto a gente pagou no nosso hotel, assim como todas as demais despesas dessa viagem, eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu detalho todos os nossos custos de hospedagem e alimentação, passando por compras e passeios, incluindo não só Boston, mas também Chicago e Nova York. O link para assistir vai ficar na descrição. Downtown é possivelmente, de todos os 4 bairros abordados até aqui, o lugar onde você vai encontrar opções de hotéis com os preços mais amigáveis, o que não significa que são hotéis baratos. A média de preço dessa região mais central de Boston é uma média alta, e as nossas diárias por lá foram mais caras do que em cidades como Chicago e Nova York, por exemplo. Para quem está buscando por opções mais acessíveis, existem regiões que são mais afastadas que podem funcionar. É o caso de Seaport, de South End e de The Fenway, ou mesmo da cidade vizinha de Cambridge. Esses lugares costumam ter hotéis onde as diárias são mais baixas, mas nesse caso, cabe avaliar aí como que você vai fazer os deslocamentos entre o seu hotel e os pontos de interesse. A gente precisa lembrar que esses deslocamentos vão tomar tempo da viagem e que também vão custar dinheiro. É sempre bom calcular tudo isso antes de fazer uma escolha. Agora, por falar em deslocamento, a gente pensa em carro e tal, esse pode ser um ponto de muita atenção na hora que você estiver escolhendo aí e reservando a sua hospedagem. Essa, aliás, é a primeira dentre as minhas dicas espertas que vão te ajudar a não ter dor de cabeça e nem despesas desnecessárias. Então, a primeira dica, se você vai alugar um carro, se você vai estar de carro em Boston, já saiba de antemão que estacionamento é uma coisa que vai reduzir as suas opções de hotéis e que os hotéis que têm estacionamento geralmente cobram caríssimo pela vaga, uma média aí de $50 por dia. Mais importante, existe um termo que você precisa conhecer que é privilégio de entrada e saída. Isso é o que garante que você vai pagar uma diária pelo estacionamento e vai ter permissão para entrar e sair com o seu carro quantas vezes você quiser, sem nenhum custo extra por isso. Nos estacionamentos que não tem esse tal desse privilégio de entrada e saída por um outro lado, cada vez que você sair com o seu carro e você voltar, ele vai começar a contar um novo período. E isso, às vezes, pode significar a cobrança de mais de uma diária no mesmo dia. É louco, mas acontece bastante. Então, muita atenção com isso na hora que você for reservar. Uma alternativa bem interessante aos estacionamentos dos hotéis que a gente usou durante a nossa viagem são os estacionamentos públicos. O nosso hotel não tinha estacionamento próprio, então o nosso carro ficou em um estacionamento público a mais ou menos 100 metros do nosso hotel, que tinha preço ok e privilégio de entrada e saída. A gente reservou a nossa vaga antecipadamente pelo site iParkit, que além desse estacionamento, também tem outros estacionamentos espalhados pela cidade. O pagamento eu fiz online, aí a gente recebeu um QR Code, que era o que a gente usava sempre que a gente ia entrar e sair com o carro do estacionamento. Foi bem prático, bem tranquilo. O Spot Hero é uma outra opção de site similar, onde você também pode reservar vagas antecipadamente. Eu recomendo que você consulte aí os dois. Outra dica para dar uma folga no orçamento é tentar usar cartões de débito das contas internacionais aí para pagar a sua hospedagem. Eu já falei sobre isso em detalhes no vídeo sobre o uso do Wise nos Estados Unidos, mas basicamente essa é atualmente a forma mais prática e também mais econômica de usar dinheiro no exterior. Isso porque as taxas são mais baixas do que as cobradas pelos cartões de crédito e, ao mesmo tempo, isso também elimina a necessidade de você viajar com muito dinheiro em espécie. No que diz respeito especificamente a hotéis, o único cuidado que você deve ter é evitar usar esses cartões como caução. Caso você tenha dúvidas sobre isso, lá no outro vídeo já está tudo bem explicadinho, eu recomendo que você assista. E no mais, sempre valem os cuidados gerais, então ter atenção às políticas do hotel na hora da reserva, pagamento, cancelamento, enfim, tudo isso dá uma lida com atenção. Dá um giro pelo Google Maps na rua do hotel e nos arredores para sentir como é o clima da região. E por último, mas sempre muito importante, lê com calma as avaliações dos hóspedes anteriores. Às vezes uma foto linda esconde um ar-condicionado que não funciona direito, um chuveiro com água que não esquenta nunca, um quarto super barulhento. Enfim, essas são coisas que costumam aparecer nas avaliações e que podem ajudar a gente na hora da gente escolher ali uma hospedagem que seja realmente bacana. E é isso, eu vou ficando por aqui, mas não sem antes desejar que a sua passagem por Boston seja maravilhosa, que você aproveite muito a cidade e eu espero que os vídeos aqui do canal sejam úteis para isso.
Como eu já falei, na descrição aqui desse vídeo você vai encontrar uma lista com as minhas sugestões de hotéis em Boston, com sugestões de atrações super bacanas também na cidade, além de outros vídeos do Imagina que podem ser úteis aí no seu planejamento, na organização do roteiro da sua viagem. Na semana que vem eu tô de volta com mais papo de viagem por aqui, então um beijo e até a próxima!